Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Fundamentos para Crescer Bem. Aqui vou compartilhar informações valiosas que vão ajudar seu filho a crescer bem, isto é, crescer no máximo do seu potencial. Eu sou Isabela Pesutti e o tema de hoje é o sono que faz crescer bem. Bom, a gente sabe que o sono, ele é um dos pilares fundamentais para o crescimento saudável da criança e do adolescente. Ele afeta todas as áreas das nossas vidas. Nosso humor, nossas relações, nossa disposição, nossa energia, até nosso apetite. Dormir bem é imprescindível para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Bom, e o que é esse sono que faz crescer bem? Bom, é o sono que é aquele sono adequado, tanto em quantidade de horas quanto em qualidade. Bom, falando de quantidade, a gente tem referências para cada idade. A Academia Americana de Pediatria, por exemplo, ela estabelece aí a quantidade de horas que uma criança, que um adolescente precisa dormir de acordo com cada faixa etária. Mas existe uma variabilidade individual e essas referências, elas são só, como o nome mesmo diz, são referências, para você ter um ponto de partida. É claro que se seu filho fugir muito dessas referências, você deve procurar aí ajuda, médica, tá bom? Uma avaliação médica. Bom, então a Academia Americana de Pediatria, ela coloca que crianças entre 4 e 12 meses de idade precisam dormir de 12 a 16 horas por dia, incluindo as sonecas. E essa necessidade de sono, ela só vai diminuindo à medida que a criança vai ficando mais velha, tá? Então, entre 1 e 2 anos, a necessidade de sono aí gira em torno de 11 a 14 horas por dia, também incluindo as sonecas, que nessa idade são também muito importantes, tá? Entre 3 e 5 anos, a necessidade seria aí de 10 a 13 horas, incluindo também as sonecas. Algumas crianças aí tiram sonecas diurnas até 3, 4 anos. E entre 6 e 12 anos, a necessidade de sono seria de 9 a 12 horas. E entre 13 e 18 anos, uma necessidade aí em torno de 8, 10 horas por noite. Bom, vocês veem que 8 horas de sono por noite não bastam, para a maioria das crianças. Adolescentes mesmo, geralmente precisam dormir entre 8 e 10 horas. Então, muitos precisam dormir 10 horas, para satisfazer suas necessidades individuais. Bom, além de quantidade de sono adequada, a gente precisa também ter um sono de qualidade. E o que é um sono de qualidade? Aquele sono em que a gente passa aí pelos ciclos de sono, que são sono leve, profundo, durante toda a noite. Existem alguns sinais, de que a criança, de que o adolescente, ele tem um sono de qualidade. Quais são? É aquela criança que não desperta durante a noite, tá? Com exceção, é claro, dos bebês, que ainda tem uma imaturidade neurológica para dormir muitas horas seguidas e muitas vezes podem precisar de mamar, tá? Então, tô falando mais de criancinhas maiores. Então, ela não desperta durante a noite. A criança que não ronca, tá? Acorda aí com disposição para o dia, não sente aquela sonolência diurna ou cansaço, não é uma criança irritadiça, e consegue se alimentar bem. E falando de alimentação,
o sono e a alimentação estão intimamente relacionados, como vocês vão ver que eu vou falar mais profundamente daqui a pouco, né? E se a criança ela não se alimenta bem, isso pode afetar seu crescimento. Bom, e o que não é um sono que faz crescer bem? Um sono que não é adequado, né, em termos tanto de horas, de quantidade de sono ou de qualidade. É um sono que não é reparador, né? Como eu disse, o padrão de sono, ele varia mesmo de um indivíduo para o outro, mas existem referências. E pessoas que dormem ou muito pouco ou em excesso podem ter prejuízo para a saúde. Isso a gente fala que é uma curva em U, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, aqui se a gente pega aqui, sono com possíveis prejuízos para a saúde, então seria um padrão de curva em U. Isso quer dizer, tanto pouco sono quanto sono em excesso, né, quanto dormir muito, dormir mais do que a necessidade, estão associadas a maiores prejuízos na saúde. Bom, além disso, dormir também muito tarde não é adequado, né? Aumenta o risco da criança ter uma privação crônica de sono, porque aumenta a chance dela não dormir a quantidade de horas adequada e também de ter um sono de qualidade. Os estudos mostram que o ideal seria a criança, seria o adolescente dormir por volta das 21 horas no máximo, né? Se dorme mais tarde e acorda mais tarde, pode ser até que ele consiga dormir a quantidade de horas suficiente, mas a qualidade do sono pode estar prejudicada. E assim, uma certa variação é tolerável, mas dormir depois de meia-noite, por exemplo, definitivamente, e isso for uma rotina, né, gente? Definitivamente aí não é adequado para uma criança, para um adolescente. Bom, e por que o sono faz crescer bem? Apesar de muita gente, né, perceber aí o sono como um período de inatividade, de redução de interação com o ambiente, o sono, na verdade, ele representa um período de intensa atividade cerebral, tá? Um período de reparação, né, dos órgãos, dos tecidos, das células, um período de consolidação da memória, de consolidação da linguagem, né, do aprendizado ao longo do dia, né? E um período em que ocorre o crescimento físico. Então, gente, sono não é desperdício de tempo. A falta de sono, né, dependendo da duração e da gravidade, pode levar a alterações de comportamento, de humor, déficit de atenção, dificuldade de aprendizado, né? E alterações também no comportamento alimentar, né? A criança pode evoluir com baixo ganho de peso, com um déficit no crescimento em termos de estatura ou até com um ganho excessivo de peso. Também a privação crônica de sono pode levar a deficiências, a alterações no sistema imunológico. E fora que tem muitos estudos já comprovando que essa privação crônica de sono aumenta o risco futuro aí de doenças crônicas como obesidade, diabetes, câncer e depressão. Então, gente, é imprescindível ter um sono adequado, né? Isso é imprescindível para a nossa saúde, tá? O sono adequado, ele promove um equilíbrio hormonal. Então, falando agora de hormônios, né?
Vamos falar primeiro dos hormônios aí que são liberados de forma cíclica, que tem um ritmo, né? Que primeiro é o cortisol e a melatonina. O que são esses hormônios? Né? O cortisol, gente, é o hormônio que ele fica elevado, né? Ele tem um pico de liberação pela manhã, entre 6 e 8 horas da manhã. É ele que ajuda a gente a acordar, a gente a ficar alerta. Então, ele é super importante no horário certo, né? Em quantidade adequada. Já a melatonina é o hormônio do sono, né? É o hormônio que dá sinais para o nosso corpo de que está chegando a hora de dormir. Então, enquanto o cortisol, o pico de liberação é entre 6 e 8 horas da manhã, a melatonina, ela geralmente é secretada 1 hora antes do horário habitual de dormir, né? E para isso precisa haver uma diminuição da luz, tá? Então, gente, esses hormônios, eles são secretados ao longo das 24 horas num ritmo, um ritmo circadiano, que é controlado por um relógio biológico, um relógio interno, lá no nosso hipotálamo, tá? Só que esse relógio, ele é influenciado aí pelo ambiente, como eu disse, a luz, tá? É influenciado também pela nossa rotina de alimentação, de interação social, pela nossa rotina de sono, vigília, tá? Então, se você cada dia dorme num horário, você fica aí com o seu ritmo circadiano todo desequilibrado, alterado, né? E ocorre um desequilíbrio hormonal. É o que acontece, por exemplo, quando a gente viaja para longe, né, para um outro país que tem um fuso horário muito diferente. O que acontece? A gente chega lá e fica, né, com sono no horário que não era para estar dormindo, né? Chega de noite, a gente não consegue dormir. Por quê? Porque nosso ritmo circadiano ainda não está ajustado, né, para aquele novo fuso horário. Então, é preciso dormir bem para que a gente consiga ter aí esse ritmo circadiano funcionando de forma adequada. Se a gente não dorme, né, de forma adequada, o cortisol, por exemplo, ele pode ficar muito elevado ao longo do dia, né? E aí fica aquele círculo vicioso, né? Quanto mais cansado, mais cortisol, mais estressado a gente fica e mais dificuldade para dormir, né? Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas com as crianças é muito típico isso da gente perceber. A criança cansada demais, com muito sono, ela passa do ponto e ela já não consegue dormir mais, mesmo estando com muito sono, muito cansada. Bom, outro hormônio muito conhecido, né, e também muito falado e de secreção predominantemente noturna é o hormônio do crescimento. Ou GH, é o hormônio do crescimento. Ele é liberado em pulsos, né? A liberação dele ocorre também durante o dia, tá, gente? As crianças crescem durante o dia também. Mas a secreção, ela é de fato maior durante a noite, né? É no primeiro ciclo do sono profundo da noite, cerca de 1 hora depois do início do sono, é que ocorre o maior pico de liberação de GH de todo o dia. Então, é por isso super importante a criança ter um sono adequado. Agora, eu desconheço estudos aí que comprovam que é necessário dormir até tal horário para que a secreção de GH não seja prejudicada, tá? Eu desconheço. Mas o fato é que dormir tarde, como eu já disse, pode diminuir aí a quantidade, a qualidade do sono, né, da criança, do adolescente, com possíveis repercussões, sim, na secreção e na ação do hormônio do crescimento. Além disso, um sono adequado, ele promove o equilíbrio aí de hormônios
reguladores do apetite, tá? São dois hormônios, basicamente. Um é a grelina, que é um hormônio que aumenta a fome. E o outro é a leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, após poucos dias aí de privação do sono, já pode ter uma desregulação nisso aqui. E por isso o sono ineficiente e insuficiente, né? Ele está muito relacionado ao excesso de peso, né? Do adulto, mas também da criança e do adolescente. Já tem vários estudos mostrando aí a associação entre dormir pouco e excesso de peso. Por quê? Pela desregulação hormonal, né? Que os indivíduos em privação de sono, eles têm um aumento da grelina e diminuição da leptina. Além disso, mais tempo acordado é mais tempo para comer, né? As crianças, as pessoas, né, em privação de sono, também elas têm prejuízo na atividade física ao longo do dia, né? Elas têm mais cansaço mesmo e por isso elas tendem a ficar mais paradas. Isso diminui o gasto energético, né? O metabolismo do corpo. Existem até estudos mostrando que pessoas em privação de sono, elas têm mais necessidade de consumo de alimentos hipercalóricos. Eles até fizeram um estudo com adultos, né? Um estudo experimental. Pegou 2 grupos de adultos. Um grupo eles fizeram com que eles ficassem em privação de sono e o outro não, estava dormindo normal. Depois desses dias em privação de sono, eles colocaram um junk food na frente dessas pessoas, né, um sanduíche, uma batata frita, e aí colocaram, né, esses alimentos na frente desses 2 grupos e fizeram imagens, né, de ressonância magnética do cérebro, enquanto essas pessoas estavam olhando para aquele sanduíche. E eles viram que o grupo de adultos aí em privação de sono, eles tinham as áreas aí ligadas ao prazer, né, ao sistema límbico e de recompensa, estavam muito mais ativadas, muito mais ativas do que naquele grupo que estava dormindo normal. Então, quer dizer, o grupo privado de sono, ele tinha uma necessidade muito maior de consumir aqueles alimentos hipercalóricos, né? É como se o corpo dissesse, nossa, tá faltando energia, preciso comer, né? Então, não sei se você já passou por isso, é aquilo assim, aquela sensação assim, hoje eu preciso, eu mereço, né? Quando você não dorme, aí você tá cansado e você precisa muito desses alimentos. Por quê? Por um desequilíbrio hormonal, excesso de cortisol, noradrenalina e essa desregulação aqui, aumento da grelina e diminuição da leptina. Bom, agora eu vou dar um exemplo de uma criança que tem um sono adequado e que propicia o crescimento saudável, tá? É aquela criança, adolescente, que tem horários regulares para dormir, que dorme aí antes de 21 horas, sem dificuldade, que dorme a noite toda e com isso acorda cedo, né? E aí pode aproveitar o dia, que tem energia aí para brincar, para praticar esportes, que toma sol pela manhã, né? Que não tem sono durante as aulas na escola, que tem horários regulares para se alimentar e tem a regulação de fome e saciedade preservadas, né? Porque uma coisa muito importante que eu acho que quero que fique aqui para vocês é que um bom sono ele é igual a um apetite adequado, que pode proporcionar um crescimento saudável.
Bom, agora você pode me falar assim, ah, mas aqui em casa meu filho só consegue dormir depois de 11 horas da noite. E eu te falo, ok, tudo bem, eu te entendo, não é fácil mesmo, mas avalie toda a rotina de novo. Pense, que horas que seu filho acorda, né? Veja se ele está dormindo à tarde, tirando algum cochilo, alguma soneca, tá muito, né, no final da tarde. Outra coisa, ele fica nas telas. Que horas que a família faz as refeições, que horas que janta. Essa criança, ela faz o consumo de bebidas com cafeína, né, que podem afetar o sono, até achocolatados. Outra coisa, essa criança faz atividade física. Então, avalie toda a rotina do seu filho. Por quê? Porque uma boa noite de sono a gente só consegue com um bom dia, tá? Quando a gente tem um dia adequado, uma rotina adequada para essa idade, né? Para a idade dela. Outra coisa que eu escuto muito, né, meu marido chega muito tarde do trabalho e meu filho não encontra com ele se ele dormir cedo. Isso é muito frequente, infelizmente, né? Eu entendo também, penso que realmente não é uma situação fácil, mas também prejudicar a criança em termos de sono, né? Eu acho que não é uma boa saída, né? A rotina da criança, ela não deve ser a mesma do adulto. Então é preciso que vocês pensem, repensem aí e cheguem aí numa melhor forma, né, de contornar essa situação. Outra coisa também que eu escuto muito mas meu filho sempre foi assim, ele é agitado mesmo, ou ele tem uma necessidade menor de dormir mesmo, nunca dormiu bem desde bebê, lá em casa todo mundo é assim. Bom, aí eu te pergunto, será mesmo? Existem realmente crianças, adultos, adolescentes com, né, necessidades individuais, né? Cada um tem sua necessidade mesmo, mas será que o ambiente aí está proporcionando o dormir bem? Então volte lá em tudo que eu já disse, reveja. Se estiver tudo certo e a criança bem, pode ser que seja mesmo uma necessidade um pouco menor de sono, tá? Mas se estiver fugindo muito, então um adolescente que precisa dormir de 8 a 10 horas e está dormindo 5 horas por noite, 6, provavelmente isso é insuficiente para ele e está causando prejuízo. Bom, agora eu vou dar um exemplo aí de uma criança que não tem um sono que favorece o crescimento, tá? É aquela que eu vejo, muitos casos que eu vejo, ainda mais numa situação atual que a gente está de pandemia, em que essa situação ela tem se agravado muito. Aquela criança aí que dorme aí meia-noite e acorda 11 horas da manhã, né? E a rotina do dia acaba ficando toda alterada. Uma coisa vai levando a outra, né? Então ele já perde a manhã toda, né? Não consegue tomar café da manhã por conta que acorda muito tarde, ou se toma, já não almoça, então prejudica a alimentação e aí vai. E com isso fica cansado, né? Fica muito parado, muito na frente das telas, né? Com esse comportamento sedentário. As telas, elas têm a luz azul, né? Que é uma luz, né, que é emitida por esses aparelhos eletrônicos e que inibe a melatonina, que é esse hormônio, né, que a gente tem, que é o hormônio do sono, que induz o sono, tá? Então, o excesso de telas prejudica muito o sono da criança e do adolescente, e é aquela criança que não tem horários regulares para dormir e muito provavelmente ela tá aí ou com acima do peso, né, excesso de peso, ou com dificuldade para ganhar peso, tá? E muitas vezes essas famílias vêm no consultório aí com uma certa demanda de prescrição de algo, ou para abrir o apetite, ou para crescer, né? Ou por causa do excesso de peso já, e não olha para isso, não olha para o sono, né? Que pode estar aí influenciando e pode estar sendo a causa mesmo de todo o problema, tá? Então não adianta tentar tampar o sol com a peneira, né? A gente precisa agir na causa do problema. Outro exemplo que eu vejo muito no consultório também são os adolescentes que particularmente têm dificuldade para dormir cedo mesmo.
Eu não sei se vocês sabem, mas eles têm um atraso aí na secreção da melatonina, que é normal deles, que é fisiológico, tá? Mas, associado a isso, eles têm comportamentos inadequados que prejudicam muito o sono, né? Então, cada dia dorme num horário diferente, tem muita diferença de horário de dormir, de acordar entre dia de semana e dia de final de semana. Então, desregula muito no fim de semana e demora vários dias para regularizar, né? Acaba prejudicando aí a semana também. Acesso e uso excessivo desses eletrônicos, uso também de drogas ou de álcool, né? De bebidas cafeinadas que podem atrapalhar o sono. Então, é muito comum, né? Adolescentes com essas alterações hormonais, alterações no ritmo circadiano, que contribuem para o desenvolvimento de um problema mesmo, até insônia. Na minha casa, o Lucas, que hoje tem 5 anos, ele foi um bebê que tinha muita necessidade de sono, né? Na verdade, eu subestimava a necessidade dele. E por um tempo, eu passei muito aperto com ele, porque ele era um bebê muito irritado, que eu não conseguia, sabe aquela criança que nada satisfaz, que você tem que estar todo momento ali distraindo, porque senão ela tá irritada e não tá bem. Era assim o Lucas, né? E por várias vezes ele não comia, não almoçava quando ele estava com sono, né? E nem mamava. Tá? E essa irritação toda, isso é muito frequente, eu vejo isso até em vídeos na internet, crianças dormindo na cadeirinha, né? A mãe tentando dar comida e a criança pegando no sono na hora da alimentação, ou não querendo mesmo, e a mãe pensa, meu Deus, mas qual foi a última vez que esse menino comeu? Ele só tomou café da manhã, tem 3 horas que tá sem comer, 4 horas, ele tá com fome. Mas se ele tiver com sono, ele não vai comer. Então é preferível você pegar essa criança, colocar para dormir e depois, quando acordar, aí você tenta avaliar se ela vai querer comer. Provavelmente sim, tá bom? Bom, tudo bem. Depois de todas essas informações, você pode estar assim, ah, meu Deus, o que eu vou fazer aqui na minha casa? Né? Você primeiro, como adulto, precisa exercer seu papel de mãe, de pai e proporcionar uma rotina adequada para o seu filho, né? Uma rotina que favoreça o sono e o crescimento saudável dele. Então, estabeleça um horário aí para a criança dormir. Adeque os horários também das refeições da família, né? Evite bebidas, chás com cafeína, né, que podem até demorar muito para metabolizar, tá? Tem gente que demora 7 horas para eliminar a cafeína, né? Então, crianças que tomam café, por exemplo, à tarde, já podem ter um prejuízo no sono na hora de dormir. Outra coisa muito importante, não use eletrônicos 1 hora antes de dormir, pelo menos. Como eu disse, a luz azul, ela suprime até 70% a melatonina, que é esse hormônio que induz o sono, induz e mantém, tá? Então isso é fundamental, é o que mais a gente vê, né? Crianças indo com as telas para a cama, tá? Outra coisa, evite brincadeiras agitadas, pular na cama, né? Brincadeira de luta, de jogar bola na hora de dormir. Diminua a intensidade das luzes da casa também, né? Isso leva uma mensagem aí para o cérebro que tá na hora de dormir, que tá chegando a hora de dormir, né? Para ele começar a liberar melatonina, tá? Então essas luzes brancas, elas não são boas. O ideal é uma luz amarela, né? Uma luz indireta, num abajur, né? E pegar a luz de manhã, né? Quando acorda. Então acorda, toma sol, né? Pega a luz do sol e no final do dia vai diminuindo as luzes da casa, tá? Outra coisa, gente, muito importante, crie um ritual do sono, um banho morno, relaxante, né? Aí põe pijama, aí toma um leite ou um chá que, né, acalma, um chá de camomila, de erva doce.
Depois escova o dente e faz uma leitura com a criança já na cama dela, né? E não inicie o sono também em outro local, por exemplo, dorme na sala ou dorme na cama da mãe e depois que leva para a cama dele, porque isso é motivo da criança às vezes acorda e assusta, não sabe onde ela tá, né? Isso desperta a criança, né? Ela começa a chorar e chamar pela mãe, então o ideal é ela dormir, ela adormecer aonde ela vai dormir e propiciar um ambiente adequado, né? Um quarto silencioso, escuro, com temperatura agradável na medida do possível, né? E se tem mais de 4 anos de idade e tá com uma dificuldade aí para iniciar o sono noturno, aí já não precisa cochilar, evite cochilos aí, sonecas diurnos, né? Com exceção da criança pequenininha e do bebê, né, gente? Que esses precisam dormir durante o dia para que durmam bem à noite. E esse ajuste todo, gente, ele deve ser feito de forma gradual, né? Se seu filho está dormindo muito além do horário, né, que você gostaria ou que ideal, né, vá ajustando o horário aos poucos, né? Como você pode fazer? Você pode ir acordando ele 15 minutos mais cedo a cada 2, 3 dias. E com isso você vai, né, colocando ele também para dormir mais cedo. Porque mudanças bruscas aí podem piorar o sono. Então vá com calma, tá? E outra coisa que você pode fazer é começar, por exemplo, no fim de semana, que você tá mais disponível e mais relaxado. Porque pode ser que no início você precise aí, demande aí do seu tempo 1 hora para conseguir que o seu filho durma, né? Isso tende a ir melhorando com o tempo. Não é fácil, mas tem um porquê, né? Então, pela saúde do nosso filho e da nossa família, a gente precisa agir e adequar aí na melhor forma, né? Ajustando aí para nossa realidade, claro, mas ajustando aí uma rotina saudável. E eu não poderia deixar de falar dessa época que a gente está vivendo, né? Que é essa pandemia e das suas possíveis sequelas aí para as nossas crianças e adolescentes. Os problemas de sono infantil, eles têm aumentado assim drasticamente, né? Por vários fatores. Então, home office dos pais, que muitas vezes precisam até que a criança durma mais pela manhã para elas conseguirem trabalhar, né? Uso excessivo de telas pelas crianças, que também facilita muito a vida dos pais. A casa está mais cheia, mais agitada, a rotina saiu da rotina, né? Porque não tem escola, não precisa acordar cedo. Fora a ansiedade desses tempos, o medo, né? A falta de relacionamentos sociais, o sedentarismo, né? As crianças estão muito mais paradas, fazendo menos atividade física. Isso tudo afeta o sono. E crianças que antes dormiam bem, muitas tiveram uma regressão no padrão de sono mesmo, né? Muitas já dormiam a noite toda e agora estão acordando aí pedindo água, leite, indo para a cama dos pais, ou então não adormecem mais sozinhas. Então é importante a gente acolher, gente, essa criança, acolher os sentimentos dela, entender que ela não está pedindo nada além do que ela realmente precisa, né? Para ela se sentir segura novamente. E não se culpe, né? Nós estamos no mesmo barco, essa situação não tá fácil para ninguém, mas dá para ir corrigindo a rota, né? A gente precisa de calma mesmo, de perseverança, de paciência. Não dá para esperar o Covid passar para tomarmos uma providência, né? A gente não sabe quanto tempo ainda vai durar isso. O primeiro passo aí é a gente replanejar a nossa rotina. E, é claro, pode demorar uns dias para a sua família ir sentir os efeitos dessa nova rotina. Mas não desista. Bom, e uma mensagem final que eu queria deixar para vocês é que para a família estar bem, você precisa ficar bem, né? Se você não supre as suas necessidades, você não consegue suprir as necessidades dos outros. Então, se coloque em primeiro lugar, né? As crianças, elas têm muitas necessidades mesmo, de atenção, de afeto, de tempo de brincar, de alimentação, soneca, né? E o sono noturno
ele é consequência de um bom dia, né? De um dia bom, com uma rotina adequada. Então não dá para esperar um sono noturno de qualidade quando o dia não supriu o que a criança precisa. Então a criança que dorme bem, gente, ela tem condições aí de crescer no máximo do potencial dela. É tanta responsabilidade, né, que dá até um frio na barriga. Mas primeiro você, então cuide-se primeiro e lembre-se do porquê que você, né, precisa ajudar seu filho nisso. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Você pode curtir esse vídeo, deixar dúvidas, comentários aqui. Se você acha que ele pode aí ser útil para alguma mãe, para algum pai, compartilhe e me siga nas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo.